Olá, boa noite. Nós somos aqui a Igreja de Interlagos. Eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho e hoje é dia 3 de setembro de 2024, uma terça-feira, e estamos aqui reunidos para a Escola da Doutrina Bíblica. O nosso site é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os nossos horários de culto. Tem um botão no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligados. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Instagram e no Facebook. Siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp constante lá na nossa página. Queria pedir para você comentar, curtir e compartilhar, ou simplesmente diga o nome da cidade onde você está. Assim, as nossas gravações alcançarão alguma relevância no YouTube. E inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Seja bem-vindo e vamos, então, à mensagem de hoje. Só um segundinho. Pronto. Hoje quem vai trazer a mensagem é Eliette Coelho, vai falar sobre o sacrifício vicário. Tá bom? Então, prepare-se aí, puder anotar, e nós vamos fazer uma pequena oração para ela também. Fecha seus olhos, ainda que você esteja assistindo a gravação. Jesus querido, obrigado por este dia, obrigado, Senhor, por este momento tão agradável com os irmãos, onde nós poderemos aprender da Tua palavra, aprender da Tua doutrina, Senhor, e pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar aqueles que estão assistindo a gravação, aqueles que não estão, que estão presentes, e peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida da Eliette, que vai trazer essa mensagem, abençoe a sua família, seu filho, seus netos, toda a casa da Eliette. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus por essa noite. Já comecinho do mês, né? Estamos em setembro, daqui a pouco o ano termina. Rápido, né? Como passa rápido. E quando a gente vê, já está o Natal de novo, né? Irmãos, então, hoje o tema, como o pastor falou, o nome do tema é sacrifício vicário, né? Vicário, em si, tem um significado de dicionário que é em substituição, em lugar de. Então, seria assim, o Velho Testamento fala em expiação, né? Expiação seria aquele cordeiro que é morto para expiar, para tirar os pecados, né? Então, em substituição é a palavra vicário. Então, vocês vão ver o porquê que a gente deu esse nome, sacrifício vicário, sacrifício em substituição de, né? O que a gente sabe, irmãos, pela Bíblia, irmãos, eu vou falar uma coisa, nós somos cristãos, então, a nossa base de doutrina e fé é a Bíblia, né? E tudo que a gente fala não é baseado no que a gente acha, ou num experimento científico, ou numa revelação espiritual de alguém. Não, o que a gente fala é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola. Desculpa, irmãos. A Bíblia é a nossa bússola. E sendo a nossa bússola, ela traz o caminho, traz a bula, a bula do que a gente vai seguir. Bom, o bebê que nasce, e voltando a dizer, irmãos, isso tudo que eu estou falando está baseado em ensino bíblico. O bebê que nasce, o bebê que acabou de nascer, aquele bebezinho inocente, fofinho, cheirosinho, aquele bebê,
ele já tem um traçado na vida dele, um destino na vida dele, que é a morte eterna. Esse é o destino das pessoas que estão nascendo agora, as que nasceram há 100 anos, as que nasceram há 1000 anos. O destino é a morte eterna. Por quê? Porque a gente é feito imperfeito, a gente é feito por seres espirituais, entes espirituais chamados Elohims. O homem recebeu um sopro na sua narina, que foi um sopro, vamos dizer, fedorento, que não foi um sopro do Pai, não foi o sopro de Jesus, foi o sopro de Elohims, que são seres espirituais que não é o Pai. Não somos feitos pelo Pai. Nós somos feitos por seres espirituais ligados a Jeová. De eu falar isso, talvez as pessoas fiquem confusas, né? Que eu já falei várias vezes, mas pode ser que tenha pessoas que estejam escutando essa mensagem pela primeira vez. E a pessoa vai perguntar, mas o Pai não é Jeová? Pela Bíblia, não, irmãos. A Bíblia prova em dezenas ou centenas de passagens que as características de Jeová são totalmente antagônicas às características do Pai. E a Bíblia diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, nós temos vários estudos anteriores, se você tiver curiosidade, porque a gente não pode aqui ficar repetindo todas as vezes estudos longos, que a gente prova que Jeová é o Deus deste mundo, é o Deus do ouro e da prata, é o Deus da guerra. É o Deus que trouxe uma lei condenatória, que não tem nada a ver com o Pai, que o Pai é um Pai de amor, mora na luz inacessível, veio nos resgatar dessa maldição, dessa lei. Então, não é possível que o Pai seja o Jeová, né? Então, a partir daí, irmãos, nós vemos que, por causa da lei, o bebezinho, da lei de Jeová, não essa lei que é a nossa Código Penal, ou Código de Processo Penal, ou Código de Civil, não, é a lei de Jeová. Quando eu falo aqui em lei, é a lei dada por Jeová. Por causa dessa lei, nós nascemos condenados à morte, né? Porque ninguém consegue cumprir a lei, e se não cumprir a lei à risca, com todos os mandamentos e estatutos, vai acontecer muita coisa ruim com a pessoa, né? Tudo isso, irmãos, eu estou falando ainda antes da manifestação de Cristo. Lógico que quando Cristo se manifesta, as coisas mudam. E glória a Deus por isso, né? Mas, sem Cristo, irmãos, nada que o homem faça ou deixe de fazer não vai libertá-lo da morte eterna. Não existe uma saída dele pensar, não, olha, eu vou fazer tudo certinho da lei de Jeová para eu herdar a vida eterna. Eu vou guardar o sábado, não vou apertar a mão de mulher que está menstruada, não vou chegar perto de leproso, não vou comer carne de porco, né? Só que isso, irmãos, não está escrito na Bíblia que se você guardar todas essas coisas, você vai dar a vida eterna. Vai acontecer uma outra coisa com você, a gente vai ver. Então, Moisés, inspirado por Jeová, escreveu aquela lei que muitas pessoas pensam, são os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos, porém, contudo, são mais de 600 ordenanças, estatutos, juízos, proibições. Então, a lei é muito extensa, a lei de Jeová, né? É muito extensa. E a própria Bíblia fala, irmãos, que cumprindo todos aqueles mandamentos que estão em Deuteronômio, Levítico, Números, a pessoa não é justificada diante do Pai, né?
E interessante, irmãos, que na Bíblia, no Velho Testamento, até eu queria que o pastor abrisse em Eclesiastes 3,19, no Velho Testamento, eu, pelo menos, nunca vi, e eu nunca ouvi falar, e nunca vi nenhum estudo a respeito, o Velho Testamento não tem promessa de vida eterna. Tem promessa de herança eterna baseada na prole, nos filhos. Ah, então eu vou me perpetuar no meu filho, no meu neto, no meu bisneto, no meu tataraneto. Aí é uma perpetuação da família, uma perpetuação do nome. Né? Então, Eclesiastes 3,19 fala assim, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso é a nós, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa, como morre um, morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, e todos vão para um lugar, e todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Então, é isso. Então, em resumo, como morre uma minhoca, eu também vou morrer. Como morre um peixe, eu também vou morrer, quer dizer, eu vou desaparecer. Né? Então, no Velho Testamento, o que parece é que existe uma finitude da vida física e acabou. Acabou, não se fala mais nele. Só vai se falar ou se lembrar daquela pessoa através do filho, do neto, do bisneto. Por isso que era tão importante o homem ter filhos, né? Quando a mulher era estéril, ele podia ter filhos com outra pessoa para que ele se perpetuasse aqui na Terra, né? Então, essa lei de Jeová, irmãos, que vocês já conhecem, mas eu vou repetir alguma coisa, essa lei, ela é baseada mais em proibição de consumo de alimentos, como carne de porco, leis sobre costumes, afastamento de ídolos, isolamento de pessoas enfermas, por exemplo, quem está com lepra, isolamento de pessoas, por exemplo, não pode dar a mão para a mulher que está menstruada. Então, os judeus, eles não costumam dar mão para mulheres, porque dela está menstruada, né? Aí vai infringir a lei de Jeová. Também essa lei falava muito sobre sacrifícios, sacrifícios de animais, né? E esses cerimoniais de sangue de animais acabavam sendo uma receita para cobrir pecados, para que a pessoa não fosse fulminada pelo pecado que ela cometeu contra a lei. Então, ao invés dela morrer, ela apresentava um cordeirinho e falava, olha, ele vai morrer em meu lugar. Isso é o sacrifício vicário, né? A expiação, o sacrifício vicário, em meu lugar. Só que esse derramamento de sangue, de bodes, de ovelhas e touros, não aperfeiçoava ninguém, as pessoas continuavam pecando diante da lei de Jeová, né? Porque nos conhecia outra lei. Jesus, ele veio e nos deu um outro mandamento, né? Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Né? Esse é o mandamento de Jesus. Ele fala, quem cumprir esse mandamento, já cumpriu a lei. Né? Então, outra conversa, né? Mas a gente vê na lei de Jeová muitas coisas que a gente não entende direito, por exemplo, a circuncisão, né? Eles não podiam tolerar um homem que não fosse circuncidado, né? Que não tivesse a carne do prepúcio cortada, e, inclusive, quando eles guerreavam, né? Eles tinham que matar o oponente, principalmente se ele não fosse circuncidado, né? Então a gente pensa, nossa, mas Deus de amor e manda matar alguém, né? Uma coisa meio estranha, né? E a gente vê, irmãos, uma coisa interessante. No livro de Deuteronômio 28, queria que o pastor abrisse a partir do verso 1, que a gente vê que quem cumprisse a lei de Jeová,
né? Iria ter certos benefícios, né? Então, ia ter abundância de alimento, terras iam ser conquistadas, ele teria muitos filhos, os inimigos os temeriam, seus animais seriam férteis, ele teria muitas terras. Porém, irmãos, se vocês lerem do verso 1 ao verso 14, que fala as bênçãos de cumprir toda a lei, não tem nada dizendo sobre vida eterna, né? Muito ao contrário, as bênçãos de Jeová eram todas materiais. Então, a gente vai ler do 1 até o 5, só para vocês terem uma ideia. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e Senhor em Velho Testamento, quando está tudo escrito em maiúsculo, quer dizer Jeová, você pode traduzir por Jeová. Então, e será que se ouvires a voz de Jeová teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, eu quero sublinhar isso, todos os seus mandamentos, todos, e não pode falhar em algum, é todos. Os mandamentos que hoje te ordeno, Jeová teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz de Jeová teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias, tuas vacas, tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O que eu posso pontuar aqui, irmãos, se vocês quiserem ler até o verso 14, é mais ou menos esse tipo de bênção material. E o que a gente vê é que essas igrejas muito triunfalistas, muito voltadas a Jeová, a bênção de Manassés, a bênção de Efraim, a bênção... Tudo isso, irmãos, tem a ver com bênçãos do ponto de vista material, né? E a gente, assim, acaba se entristecendo em ver que as pessoas lá não estão buscando Cristo, estão buscando as bênçãos materiais, né? E elas vão encontrar o que elas buscaram, às vezes sim, às vezes não, às vezes são enganadas, às vezes são até vítimas de fraudes, né? Mas não é esse o propósito da gente falar hoje. A gente hoje vai falar do sacrifício vicário. Só um parênteses, irmãos, nisso, que até se o pastor quiser abrir, João 6,13, Jesus, ele também faz bênçãos materiais, ele também oferta bênçãos materiais de cura, de libertação, ele multiplicou pães, mas Jesus ele não queria ser conhecido por isso. Então, João 6,13 fala assim: recolheram-se, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram as que haviam comido. Quer dizer, essa foi a multiplicação dos pães. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas estavam com fome, Jesus multiplicou muitos, milhares de pães, né? 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo, que seria o Messias, né? O Messias prometido, que todo judeu tem sempre essa esperança de vir o Messias, que eles estão esperando até hoje, né? 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Então, quando Jesus percebeu que eles iam exaltar Jesus, né, pelo fato dele ser o Messias, dele ser o milagreiro, dele ser o profeta, Jesus pensou: não é por isso que eu quero ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido por uma coisa muito maior. Não aquele que dá pãozinho, mas aquele que dá a vida eterna. Enquanto eles não reconheceram isso, Jesus não se revelou como aquele homem profeta milagreiro. Né? Vocês veem que interessante. E é isso que as pessoas às vezes acabam buscando nas igrejas, irmãos. Mas Jesus quer dar muito mais que isso para nós. Né? Fechando esse parêntese, voltando para Deuteronômio 28, eu queria que o pastor voltasse lá.
Eu só quis deixar esse parênteses, irmãos, para dizer, Jesus dá, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus dá bênçãos materiais, mas, porém, Jesus quer dar uma coisa muito mais importante que isso, né? Então, Deuteronômio 28, a partir do verso 15, aí muda a figura. Que a gente estava vendo lá, se vocês derem ouvidos à lei, à voz do Senhor, você vai ser fértil, sua terra vai ser fértil, você vai derrotar seus inimigos, seus filhos vão crescerem, vão ser ricos, tudo isso. Só que o verso 15 diz assim, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos, e eu sublinho aqui o todos, você tem que cumprir todos, porque se você falhar em um, você já cai aqui nessa maldição, a partir do verso 15, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, no campo, maldito o teu cesto, maldito o fruto do teu ventre, maldito ao entrares, maldito ao saíres. Então, irmãos, a gente vê que o povo estava numa situação difícil, porque a própria Bíblia diz que ninguém consegue cumprir todos os mandamentos, estatutos, que, como eu disse, não são aqueles 10 mandamentos, são mais de 600, né? Daí dizer que o homem já nasce condenado, né? Porque a lei de Jeová, previamente, ela já condena a todos, porque todos teriam que cumprir os mandamentos na integralidade, e não só alguns, né? Então, nós somos criaturas feitas por Jeová, submetidos a uma lei excêntrica, esdrúxula, que não dá para a gente entender muito bem, uma lei esquisita, né? E ainda por cima, essa lei promete coisas só para esse plano físico e não promete nada por vir. O que vai acontecer depois da morte? A lei não fala, né? Só que nós, irmãos, enquanto pessoas pensantes e seres que têm o corpo, alma e espírito, nós temos uma convicção que existe alguma coisa além da carne, além do físico. Existe uma coisa espiritual que está ligada ao nosso intelecto, né? E alguma coisa emocional ligada com a nossa alma. Então, o homem, ele é um ser muito complexo, né? E todos veem, eu acho que em qualquer religião, manifestações sobrenaturais. Desde cultos de matriz africana, né? Macumba, candomblé, as pessoas veem manifestações sobrenaturais. Até o cristianismo, a pessoa vê manifestação sobrenatural. Isso quer dizer que existe um mundo espiritual, né? E além de nós termos consciência desse mundo espiritual, ou bom ou ruim, a gente também tem consciência que a morte não é o fim de tudo, né? A gente tem até relatos, né, de pessoas, não sei se a gente acredita ou não, mas tem relatos de pessoas do quase morte, né? Que pessoas falam, não, olha, existe alguma coisa que vai além da nossa vida, né? E nós temos convicção disso, irmãos. O homem tem convicção disso. Tanto assim que a maioria das pessoas que não tem a certeza, não é que não tem a certeza da salvação, não tem Cristo como seu baluarte, não segue a Cristo com seriedade, as pessoas têm muito medo da morte, porque elas não sabem o que vai acontecer depois, né? Então, irmãos, em João, não precisa abrir não, pastor, em João 3,18 fala assim, quem crer em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, é essa condenação
quando João fala, é a condenação que está atrelada à lei que eu falei. A lei que falava, você tem que cumprir todos os mandamentos para você ter algum benefício aqui. Se não cumprir todos, você vai ser maldito. Mas não se fala nada de vida eterna. Então, muito pelo contrário, como a gente leu lá em Eclesiastes, fala, olha, o homem e o animal têm o mesmo fôlego de vida e o mesmo destino, assim como morre um, morre outro. Então, como morre um besourinho, eu também vou morrer. E sumir, né? Então, a gente vê que Cristo teve várias missões aqui quando ele veio, né? Cristo foi um revolucionário, irmãos. Foi um revolucionário. Então, o que eu quero mostrar aqui hoje, irmãos, como crer em Cristo pode nos resgatar dessa morte eterna. Como crer em Cristo? Qual é o mecanismo que faz esse resgate? Né? Que nós somos resgatados da morte, né? Quando em João fala, né, que o Pai, né, que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, a gente fica pensando, mas de que maneira o Pai e Cristo fazem essa virada de chave? Eu estava condenada a sumir, a desaparecer, a ser maldita, e depois, de uma hora para outra, vem Cristo e eu tenho a chance de mudar a minha história, né? Então, uma coisa, a Bíblia é bem enfática, irmãos. A única maneira de sairmos dessa condenação é através de Cristo, né? Fala assim, que ninguém será justificado diante do Pai, a não ser por Cristo, né? Então, o justo, a pessoa que for justificada, ela vai viver pela fé em Cristo. Então, já começa um novo ingrediente aí, né, no Novo Testamento. Então, o que a gente sabe, irmãos, que a gente já falou, em Jó 25:6, não precisa abrir, pastor, fala assim, que o homem é um verme e o filho do homem é um vermezinho, né? Então, como que Jesus vai resgatar esse vermezinho, né? E verme é um negócio meio asqueroso, né? Como que esse vermezinho vai herdar a vida eterna, né? O que a gente sabe, irmãos, isso não só em Velho Testamento, mas em muitas religiões, existe sacrifício de animais, e esse sangue derramado, ele é como um agrado a Deus, ou ele é como uma remissão, um perdão de pecados. E isso é muito descrito em Velho Testamento, né? Em Levítico 17:11, não precisa abrir também não, pastor, fala assim, porque a vida da carne está no sangue, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, o que isso quer dizer? Que através do sangue vai existir vai apagar os pecados, vai apagar a maldição, através do sangue. Só que esse sangue de animal, o sangue do bezerro, o sangue de uma novilha, ele não vai anular totalmente uma vida de sofrimento, de pecado, né? A Bíblia fala também que a vida de toda a carne é seu sangue, por isso, inclusive, que os testemunhos de Jeová não tomam transfusão, por causa desse Levítico 17:14, né? Então, o derramamento de sangue tem a ver com expiação, com remissão, com sacrifício, o derramamento de sangue. Então, aquele animal degolado, que iria expiar o pecado, que deveria morrer,
existe uma realidade espiritual em torno disso, irmãos. Existe um parâmetro. Qual que é o parâmetro espiritual? No Velho Testamento, um animal degolado poderia cobrir o pecado de uma pessoa. Isso é uma lei espiritual, que existe em Velho Testamento, existe em outras religiões, inclusive, né? Então, o Pai, em sua eterna misericórdia, quando ele viu que o homem estava perdido, ele teve a ideia de pensar, existe um parâmetro espiritual que vai ser usado daqui para frente com um sacrifício não de animal, mas um sacrifício perpétuo que pode ser feito somente através de Cristo. Então, Cristo teve várias funções aqui na Terra, irmãos. Ele curou enfermos, ele libertou endemoniados, porém, a sua principal função foi anular a nossa condenação, foi trazer a salvação, né? Então, Cristo, ungido, Filho de Deus, ele foi inovador, mas ele também usou esse princípio espiritual da expiação do pecado, né? Quando a Bíblia fala assim, porque quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, está em Hebreus 9, 22, não precisa abrir, pastor? A gente vê que o próprio livro de Hebreus fala, olha, segundo a lei, tudo se purifica com sangue. E no Velho Testamento fala que Jesus veio cumprir a lei, porque ele tinha que cumprir a lei, senão não haveria o sacrifício vicário, não teria a expiação em nosso lugar. Cristo não iria poder se sacrificar em nosso lugar, e a única maneira dele fazer esse sacrifício era derramando o seu sangue, para que ele morresse no meu lugar, no seu lugar, né? Então, os judeus, irmãos, eles tinham muito medo de Jeová, porque eles conheciam Jeová, conheciam a lei, conheciam muitas pessoas que tinham morrido por causa das maldições, né, de Jeová. Eles tinham testemunhado pessoalmente quem era Jeová e o que ele era capaz de fazer, né? Então, eles continuavam fazendo sacrifícios, né? O sacrifício de animais, de touros, de ovelhas, de pombinha, de bodes, né? Então, vem o Hebreus falar assim, olha, é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Os judeus ficaram confusos, né? Porque na lei de Jeová fala que eles tinham que fazer esses sacrifícios, e agora, no Velho Testamento, o autor de Hebreus fala, olha, isso aí que vocês estão fazendo não tira pecado, né? Mas eu queria que o pastor abrisse Hebreus 9:11, que é um versículo importante, que como que vai ser, então, a remissão de pecados, já que o sangue de touros e de bodes não tira os pecados? Então, Hebreus 9:11 fala assim, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, né? Porque Jeová parece que é os bens atuais, né? Dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma única vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, quando eu creio em Cristo, quando eu creio no sacrifício de Cristo, quando eu começo a seguir a Cristo, quando eu tenho obediência às leis de Cristo, que não são as leis de Jeová, eu assumo que Jesus Cristo fez o sacrifício em meu lugar, né? Então, quando a gente vê na Bíblia, irmãos, que o sacrifício de Jesus rasgou o véu do templo, que era um véu grosso, que era feito com pele de carneiro, sei lá o quê,
era um véu grosso, e quando Jesus morreu na cruz, foi rasgado. Isso simbolizou, irmãos, que a lei de Jeová foi rasgada, que a lei de Jeová não aperfeiçoava ninguém, precisou Jesus vir. Então, fala assim em Colossenses, né? Nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a circuncisão que antes existia, agora é uma circuncisão espiritual, é uma circuncisão de Cristo. Quando nós somos sepultados, irmãos, no batismo, é como se a gente ressuscitasse. Quando a gente sai das águas, é como a gente ressuscitasse do mesmo modo que Jesus ressuscitou, né? E no verso 14, irmãos, de Colossenses 2, não precisa abrir, pastor, fala assim que foi riscada a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. O que é ordenança? É a lei. A lei foi riscada, foi rasgada. Quando Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue, tudo que estava na lei, irmãos, foi rasgada, foi riscada, porque Jesus, naquele momento, ele cumpriu a lei. Ele derramou seu sangue como um cordeiro, mas não aquele pecado que seria coberto, mas não aperfeiçoava ninguém. Não, foi um sacrifício perpétuo, sacrifício único, né? E com uma diferença também, que Jeová prometia bênçãos espirituais, por cumprimento da lei. E Jesus, naquele sacrifício, ele promete bênçãos espirituais. Não é mais aquele, quem está mandando é aquele Deus do ouro e da prata, aquele Deus da guerra. Liette, Oi? você falou que Jeová promete bênçãos espirituais. Não. Bênçãos materiais, materiais, desculpa. isso. Bênçãos materiais, desculpa, pode interromper, pastor, quando que a gente às vezes tropeça nas palavras. Então, irmãos, aquele Deus Jeová, que é o Deus que dá bênçãos materiais para algumas pessoas, para outras não, que é o Deus do ouro e da prata, que é o Deus da guerra, que é o Deus da lei condenatória, não combina com o Deus que Jesus veio revelar, né? Que é o Deus da paz. Jesus falou, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Jesus veio trazer o Espírito Santo, né? Coisas que parece que era tudo novidade, né, para os judeus. E Jesus também falava, olha, esse mundo aqui jaz no maligno, né? E a gente fica pensando, mas ele é o Deus das nações, né? O Deus que rege esse mundo, né? Eu sou o Deus de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico, né? E Jesus falava, meu reino não é daqui. Então, irmãos, a gente vê que Deus, Pai, é um Deus que os judeus não conheciam, que Jesus veio revelar, é aquele Deus que mora na luz inacessível. E eu só vou mencionar os salmos, se vocês tiverem curiosidade, anotem, e vejam o Salmo 18, 8, que tem a figura de Jeová, e é uma figura idêntica à figura de um dragão. Sai fumaça pelo nariz, sai fogo pela boca, e ainda por Vou cima. mostrar, Eliette. Mostra, então, Salmo 18, verso 8, e fala que a escuridão estava debaixo dos seus pés, e o nosso Deus, irmãos, ele mora na luz inacessível, né? Em Deus não há treva nenhuma. Então, Salmo 18, 8 fala assim, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele, abaixou o céu e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Né? Se ele fosse luz, como é que ia ter escuridão? E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento, e fez das trevas o seu lugar
oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas. Irmãos, isso é muito pesado para a gente achar que o Pai das luzes, que o Deus onde não há treva nenhuma, é essa figura descrita aqui em Salmo 18, né? Então, Apocalipse fala, né? Apocalipse 12, 9, fala do dragão, da antiga serpente, mas o que a gente vê, irmãos, o resumo, para terminar, em 2 minutos. O homem nasce condenado e para ele tem reservado o mesmo destino dos animais, que é virar pó. Jeová dá uma lei com centenas de regras, e quem cumprir todas as regras vai ter somente bênçãos materiais. Terceiro, quem desobedece essas centenas de leis vai ter muitas maldições, e nessas centenas de juízos, estatutos e mandamentos não se fala nada em vida eterna, né? A Bíblia fala também que ninguém é justificado diante do Pai pelas obras da lei, a lei de Jeová, né? Então, essa lei não valia para justificação. E existe um princípio espiritual que fala que existe expiação do pecado mediante o derramamento do sangue, né? E item 6, Jeová exigia na sua lei a morte e o derramamento de sangue dos animais para que o pecado fosse coberto. Eu estou dando um resumo do que a gente falou, tá, irmãos? Item 7. Jesus vem ao mundo, entre outras atribuições, derramar o seu sangue para sacrifício perpétuo. E item 8, somente através de Jesus podemos chegar ao Pai. Jesus é o único mediador, não existe outra maneira. Jesus é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é o único mediador, Jesus é o único caminho, Jesus é o único meio para a salvação. Item 9, na crucificação se rasga o véu que simbolizava o Velho Testamento, a lei, aqueles estatutos que eram contra nós, né? Como a gente leu em Colossenses. Leu não, como eu mencionei em Colossenses. E o último item que a gente dividiu com os irmãos é que Jesus teve várias funções, né? Ensinar, curar, libertar, morrer e ressuscitar e assim nos salvar. Mas Jesus teve uma outra função muito importante, irmãos, que foi revelar o Pai, que eles não conheciam, eles conheciam outro Deus que não o Pai. Então, através desse sacrifício, de Jesus ter ocupado o meu lugar, eu posso ter chance de salvação. A todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso é João 1,12. Então, eu recebo Cristo, eu recebo um poder nas minhas mãos. E com esse poder eu tenho chance da salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus, é isso que eu tinha a falar, e os irmãos podem colaborar, se quiserem. Show de bola, Eliette. Glória a Deus. Esse assunto me fascina. Eu fico realmente fascinado por esse assunto, porque hoje o pastor Weber me passou um vídeo que eu achei... Weber, que vídeo maravilhoso aquele, cara. Eu achei fantástico. Depois, se você puder passar para o resto da igreja, é um vídeo curto, acho que dá 30 segundos. E tem um pastor pregando, um pastor bem jovem pregando, e ele começa falando assim: tudo que Jesus tinha não era dele. Quando ele precisou ir para algum lugar, ele não tinha lugar para ficar. O burrinho que Jesus montou para ele entrar dentro da cidade, esse burrinho não era dele. Tudo não era de Cristo.
Por quê? Porque Jesus não queria ter contato nenhum com este mundo. Nenhum. Por isso que ele fala, meu reino não é deste mundo. Quando ele fala, meu reino não é deste mundo, ele resolve que não vai fazer casa aqui. Jesus não fez casa para ele aqui, ele não tinha casa. Percebe? Ele não queria propriedade, ele não queria ser proprietário de nada, porque ele sabia que tudo isso aqui pertencia ao Deus deste século. E ele falou, eu não tenho nada a ver com esse mundo. O meu reino não é desse mundo. Então, é um tema fascinante, fascinante. A gente pensa, quando Jesus fala lá em João 8, vós tendes por pai ao diabo. Meu Deus do céu, quando ele fala isso, Eliette, você há de concordar comigo. Ele não estava falando para pessoas incautas. Não, ele estava falando ali para judeus que eram cumpridores da lei. Talvez não toda a lei, mas eles iam lá, faziam sacrifício, levavam no templo, faziam sacrifício, tudo como mandava a lei. E Jesus chamou o pai desses caras, aos quais eles faziam sacrifícios de animais, chamou-o de diabo. Posso mostrar isso aqui. Vou mostrar isso aqui para vocês, quer ver? É João capítulo 8. Vou mostrar aqui para ficar bem claro, porque é assim, nesse capítulo de João, Jesus está tendo uma discussão aqui. Capítulo 8, verso 30 e poucos aqui. Que ele fala assim, olha lá, ó. Começa no 31, tá vendo? Ele fala assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então, toda essa conversa do 31 em diante, Jesus está falando aos judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E vai indo. Aí, Jesus chega lá para esse mesmo público que ele está falando. Né? Ele fala assim, no 44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado, se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais. Porque não sois de Deus, mas eles são de Deus. Eles fazem tudo lá. Responderam, pois, judeus e disseram, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Olha aí, ó, de crença para Jesus no verso 31, os judeus que criam nele, agora esses mesmos estão dizendo que tens demônio. Jesus respondeu, e não tenho demônio, antes honro o meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem busque e julgue. Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, aqui de novo, agora conhecemos que tens demônio. De crentes, eles passam agora a odiar a Cristo. Lá no 31, eles são crentes. Eles creram em Cristo. E agora Jesus está debatendo com eles, mostrando, vocês estão tudo errado. Agora conhecemos que tem demônios. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Olha que texto interessante. E vós o conheceis, e vós não o conheceis. Ou seja, não é o mesmo Deus. Não é o Deus que vocês conhecem, não é o mesmo Deus que eu estou falando, que eu estou revelando.
E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Irmãos, esse texto é extremamente revelador. Me desculpa, mas não dá para brigar com esse texto. Jesus ali, ele faz uma revelação aí nesse texto, uma revelação incrível. Uma coisa fora do normal. Eu queria passar a palavra para o Weber. Ô Weber, por favor, continua. Eu já falei bastante. Pastor Hélio, tem uma passagem aqui que desmonta essa religiosidade, essa coisa do Velho Testamento. É o que está aqui em Gálatas, capítulo 5. Eu queria ler 2 versículos. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, isso era uma coisa muito importante, essa circuncisão do Velho Testamento, né? Isso aí era algo que era uma coisa muito forte ali do Velho Testamento, e Jesus colocou isso como uma coisa inútil, que não tinha virtude nenhuma. Gente. Nossa, meu Deus, isso aí... Esse versículo é maravilhoso. Quando eu leio ele, eu fico muito feliz e muito feliz de estar no caminho que eu estou, enxergar do jeito que eu enxergo a palavra, né? Porque aqui deixa claro que aquelas religiosidades, aqueles acordos que tinha no Velho Testamento lá, aquilo ali não tinha virtude nenhuma, aquilo Agora, vocês já imaginar quantas pessoas circuncidaram, né? Quantas pessoas circuncidaram, ainda circuncisam até hoje, né? Os judeus, e uma coisa que não tem virtude alguma. Então, é isso aí, irmãos. Então, é muito... O sacrifício, o verdadeiro sacrifício que nós temos é guardar os mandamentos do Senhor Jesus, é abandonar o mundo, deixar o mundo de lado, fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, porque isso tem virtude, né? O ser uma nova criatura é a virtude. Agora, a circuncisão e a incircuncisão não tem virtude alguma, mas não tem virtude alguma. Meu Deus, isso é muito... Né? É revelador, muito é revelador. É revelador. Isso porque mesmo, quem escreve isso, irmão, é Paulo. Mano. Paulo. Não, e no 14, Paulo, né, pastor? Olha o que ele fala no 14 aqui. Antes, no 14, né? Porque esse é o 15. O 14 ele fala, ó, mas longe esteja de gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha como é que ele estava cheio do Espírito Santo aqui na hora que ele falou tudo isso, que ele trouxe a revelação. Coisa maravilhosa, né? Meu Deus. Então, é isso aí, né? Não tem como, a Bíblia... Por isso que eu falo, nós que somos cristãos, o livro nosso de fé é o Novo Testamento, irmãos. É aqui que vem as revelações para o cristão. O cristão é o Novo Testamento. O Velho é uma bênção, porque mostra a história, mostra tudo, né? E o mais interessante é que através do Velho Testamento, dá para você discernir certinho quem realmente é o verdadeiro Deus e quem é um falso, né? Então, é uma importância muito grande. Eu não estou querendo tirar o Velho Testamento, não. Não estou querendo tirar o Velho Testamento, não.
O Velho Testamento é bênção, é maravilhoso. Ele vai, através do Novo Testamento, você vai enxergando, né? Mas o livro que nos orienta para que sejamos salvos é o Novo Testamento, irmãos. O Novo Testamento é que vai nos dar salvação. O Velho Testamento não conseguiu salvar ninguém. Ninguém foi salvo no Velho Testamento. Porque ele, lá no Velho Testamento deixa claro, toda alma que pecar, essa morrerá, e ponto final. Toda alma que pecar, essa morrerá. Né? Posso até achar o versículo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, deixa claro. Né? O Velho Testamento deixa claro. Romanos 3 ou 4. Então, deixa eu ver se eu às vezes os irmãos... eu achei aqui, é Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, ninguém foi salvo no Velho Testamento. Né? Agora, como é que nós vamos ficar direcionando a nossa vida para o Velho Testamento? Eu vou ser sincero para os irmãos. Eu jamais vou querer ter o coração de Davi. Eu jamais vou querer ter Davi como exemplo para mim. Não vou, não. Eu prefiro o João, Paulo, né? Eu prefiro esses aí. Ser exemplo para mim, Pedro, né? Do que... Tem igreja aí, irmão, tem igreja aí que coloca Salomão no céu. Misericórdia. Não, tem igreja que já falou para mim que eles têm a sabedoria de Salomão. Eu falei, misericórdia. Eu jamais quero ser um depressivo no final da minha vida. Amigo, se eu for ter a sabedoria de Salomão, o final da minha vida vai ser igual ao final da vida dele. Eu não quero isso para mim. Eu quero o final da minha vida, eu quero ter o final da minha vida igual a Estevão. Ver o céu aberto. Né? Eu quero o final, quando eu estiver velhinho, assim, se for da vontade de eu chegar lá, ficar mais velho, eu quero olhar para cima e ver o céu aberto, ver Jesus é direito de Deus. Eu não quero ter o final de Salomão, nem de Davi, nem de... Entendeu, irmãos? Então, isso tudo, o que mostra para nós tudo isso? Que o livro nosso, do cristão, o livro de fé, o livro que nós temos que pegar para nos dar direcionamento na nossa vida, é o Novo Testamento. Né? Ele que nos ensina nós perdoar, ele que ensina nós amar o inimigo, ele que ensina nós oferecer outra face, bem dizer o que maldiz, né? Guardar os mandamentos do Senhor Jesus, né? E ainda deixa claro que os mandamentos do Senhor Jesus não são pesados, viu, irmãos? É levinho, né? Ele que dá refrigério para nossa alma, né? É bênção, só bênção. Então, agora nós vamos ficar perdendo tempo de ficar acompanhando Salmos, não sei o que lá mais, lá, Velho Testamento. Eu não. Eu gosto de ler Velho Testamento, a gente vê lá, a gente fica meio horrorizado com certas coisas lá, mas a gente vê que é importante o Velho Testamento. Mas o nosso livro de fé, o livro nosso que vai nos salvar, é o Novo Testamento, no sangue do Senhor Jesus Cristo. No sangue do Senhor. Então é isso aí, glória a Jesus, né? E não se esqueça, a circuncisão e a incircuncisão não tem virtude alguma. Eu vou encerrar agora, deixando para os irmãos não esquecer, ó, vou repetir. A circuncisão e a incircuncisão não tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Amém? Vou passar a palavra para o Valdo. Valdo, por favor, meu querido, você pode encerrar. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Mensagem maravilhosa, né? E realmente nós temos que ter muita atenção, nos atentarmos muito mesmo, né? Com relação a essa comparação que nós podemos fazer do velho com o novo, né? O Senhor Jesus ele deixou muito claro que ele não veio dar uma continuidade do Velho Testamento, né? Ele cumpriu o Velho Testamento. Ele não veio continuar aquilo que foi feito por Moisés, aquilo que foi feito pelos profetas, né?
Ou seja, quando a gente fala aquilo que foi feito por Moisés, nós podemos dizer aquilo que foi feito por Jeová, né? Então, Jesus, ele não veio dar, ele veio cumprir, e custou muito caro para ele cumprir o Velho Testamento, né? Foi muito difícil para o Senhor Jesus ele cumprir o Velho Testamento e dar início a um novo testamento no seu sangue, né? Então, antes de ontem mesmo, nós participamos aqui da ceia, onde nós celebramos aqui, né, irmãos, a ceia do Senhor, onde quando Jesus fala, esse é o sangue do Novo Testamento. Então, Jesus, ele deu início a um Novo Testamento, né? Então, e o Velho Testamento é o judeu mais fervoroso que possa existir, né? E guarda ali o Velho Testamento, que está ali abraçado no judaísmo, procurando cumprir tudo certinho, né? Ser um bom judeu. E isso não tem virtude alguma, conforme o pastor Weber passou aqui para nós. Virtude alguma. Sabe, irmãos, porque somente Jesus salva, né? Essa história de... Às vezes as pessoas vão lá para Jerusalém, né, vão lá para Israel, onde eles ficam ali até com uma certa veneração com relação aos rabinos, né? Eu já vi muito testemunho, eu já vi testemunho de pessoas falar que um rabino revelou algo para ele lá em Israel, que ele chegou lá e encontrou com o rabino, e o rabino profetizou. Até isso eu já ouvi, sabe, irmãos? Mas o fato é esse, nós temos que nos atentarmos muito mesmo com relação a essa diferença, né? Esta separação que tem entre o Velho Testamento, né, e o Novo Testamento. Então, eu só queria acrescentar isso, porque no Novo Testamento, o Novo Testamento que é compêndio para a igreja, né? O Novo Testamento que é a nossa regra de fé e prática, ela está no Novo Testamento, né? Nós devemos imitar, sim, os nossos, conforme o apóstolo Paulo dizia, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? E é no Novo Testamento que nós temos a doutrina de Cristo, que é a doutrina de amar o inimigo, né? De oferecer outra face. E é no Novo Testamento é que nós temos as virtudes do Espírito Santo, onde nós podemos, sim, sermos revestidos de virtudes e poder, né? É no Novo Testamento. Então, eu só queria acrescentar isso daí, e o pastor pediu para a gente fazer um encerramento, né? Então, vamos fazer agora uma oração, né? E depois, parece que está gravando, né, pastor? Ou você já quer encerrar de uma vez? Eu vou terminar a gravação aqui, peraí. Sim.